Olá, pessoal! Sou a professora Roberta, professora de literatura do ensino médio e vim trazer algumas dicas importantes para a sua prova do vestibular voltada para a disciplina de língua portuguesa, especificamente literatura. Quando a gente fala de literatura dentro dos vestibulares, principais vestibulares como o Enem, como o PAS, a gente tem que pensar o seguinte: literatura, sinônimo de interpretação de textos. É muito importante para você, estudante, ter essa noção porque você vai encontrar gêneros variados dentro da sua prova. Desde textos em prosa, contos, crônicas, poesias. E o que é importante? Ficar atento ao contexto do texto. É importante você identificar qual é a referência, olhar para o texto e perceber qual é a mensagem ou qual é o assunto que está sendo relacionado. Para que isso aconteça, é importante vocês se atentarem que a literatura ela é muito semelhante à história, ela é cronológica. Então, quando a literatura ela vai ser revisada, quando vocês vão revisar o conteúdo de literatura, é importante vocês se atentarem que a literatura ela tem, para cada momento histórico, uma produção literária diferente. Então, para os estudantes que vão revisar o conteúdo, é necessário começar a revisão desde lá do classicismo, quinhentismo no século XVI, século XVII, até o modernismo, século XX, tendências contemporâneas, a realidade que vivemos hoje, que a produção literária é bem vasta. É muito importante revisar cada uma dessas escolas literárias. As escolas literárias nada mais são do que a produção que foi produzida em determinados períodos históricos e que, óbvio, refletem o pensamento, a cultura e as manifestações de um determinado período. Então é importante que quando estudemos escolas literárias como o modernismo ou o realismo, pensemos que essas escolas vão refletir o pensamento, a cultura de uma determinada época. Por isso é que muitas vezes provas como o Enem competem e relacionam as questões de literatura como questões globais, questões que envolvem não só o processo de literatura de interpretação a curto modo, mas sim relacionando o período em que foi produzido, a manifestação apresentada, a relação com a escola literária e principalmente suas principais características. Então, qual é a minha dica? Comece pelas escolas literárias. Sua interpretação de texto vai ser muito mais facilitada, você vai identificar dentro da escola literária, daquele texto, quais seriam os possíveis temas e quais as principais mensagens. Segunda dica importantíssima, revisar provas anteriores. Provas como o PAS e o Enem costumam corriqueiramente cobrar autores, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Luís de Camões. Então, desde vestibulares seriados como o PAS e o próprio Enem, costumam corriqueiramente solicitar alguns autores e obras que acontecem em vários vestibulares. Então, é necessário que você revise. E para finalizar, queridos estudantes, é muito importante ficar atento aos itens a serem relacionados no seu julgamento. Muitas vezes os itens, e boa parte deles, tem partes que estão corretas e outras partes, alguma expressão, expressões generalizadoras como sempre, nunca, jamais, constantemente, são itens que merecem uma certa atenção. Outro ponto importante e, porém, não menos importante, revisão de elementos da comunicação. Então, quando falamos de metalinguagem, relacionamos a questão dos elementos da comunicação como emissor, receptor e figuras de linguagem. A literatura nada mais é do que a relação de textos que utilizam sentidos conotativos, palavras, expressões ou ideias. Então, é importante também a revisão desses elementos. E revisem, revisem e revisem. Tenho certeza que vocês vão arrasar e estamos sempre torcendo por vocês. Um beijo e até a próxima!